O que foi a Escola de Sociologia e Política? Ela foi criada pela indústria paulista, homens conservadores, só que não eram mais fazendeiros, eram os industriais, eram os banqueiros, eram os homens do Brasil moderno. Esses homens chamaram professores americanos. Naquele tempo, sabe qual era a palavra-chave? Realidade brasileira. Tudo era realidade brasileira. Eu passei a me aproximar de outros professores, sobretudo professores alemães, como Emílio Willems e, sobretudo, Herbert Baus, que não tinha esse preconceito anticomunista. Eu aprendi com ele que a forma de fazer ciência mais alta era estudar variantes do ser humano. Então, isso é que me catapultou para viver anos e anos com os índios. Era um homem como o Lévi-Strauss. Os dois não davam muita bola para o que era São Paulo. Eles achavam que o importante, mas eram os índios. Então, era uma gente que estava voltada para estudar a natureza humana e sentia que uma coisa preciosa, que aqui no Brasil havia amostras da natureza humana intocada pela civilização, em que se podia ver as caras originais dos homens. Então o Darcy me disse, por caso curioso, marquei um encontro com o Mário de Andrade na Livraria Jaraguá. O Mário era o único intelectual brasileiro que tinha sido etnólogo, que foi visitar os índios. Então eu podia ter concatenado a minha etnologia de campo tão ativa com a preocupação do Mário de Andrade e perdi por puro sectarismo burraldo, porque o artigo 13 do Estatuto do Partido proibia falar com trotskista. Essa é boa. Rondon incorporou a modernidade do fim do século XIX, do positivismo, que os índios eram a raiz da nação. E um dia todos os problemas da sua indianidade seriam absorvidos pela constituição da grande identidade nacional. E ele lutou muito no começo, numa época em que os índios, como os negros, eram considerados seres inferiores. E o Brasil era um país inviável, porque eram inviáveis a maioria do seu povo, que era mestiço. E mestiçagem significava a própria degenerescência da raça humana. Tinha um caminho a ser percorrido, que era convencer o povo brasileiro e as autoridades de que os índios mereciam ter suas terras demarcadas. E o Darcy via isso. Se não fosse o Rondon, os índios desse litoral todo teriam se acabado. Os Cadiuel, que viveria na periferia do Chaco com o Pantanal, adotaram o cavalo, viraram os senhores daquela região, submeteram diversos povos indígenas à vassalagem e, ademais, tinha a cerâmica mais bonita do Brasil, e que fascinou também, 10 anos antes, o Lévi-Strauss. Não gostava mais de caçar, de pescar, de dançar. Não queria ver os habitantes da mata morrendo de doença, de pernas fracas, os guerreiros sem guerra, pajés acabando e anunciando desgraças. O Irá é um livro lindo, maravilhoso do Darcy, falando de uma história de um índio Urubu-Capó, que em 1938, depois que perdeu 2 filhos por morte de sarampo, e foi até São Luís do Maranhão, andando 600 quilômetros, dizendo que ia à procura de Maíra. É um drama pessoal que representa também um drama histórico na sociedade brasileira em relação aos índios. Os índios hoje são protagonistas de suas histórias, estão escrevendo seus livros, fazendo seus filmes. E o Darcy via tudo isso neles numa época em que eles eram praticamente desprezados, né? Então, ele é um emblema da luta dos índios. Como ele continuou sempre, ele parou de fazer trabalho de campo, porque ele se tornou ministro, senador, mas ele não parou de defender os índios. O índio sofre um processo de transfiguração étnica. Um processo radical e terrível. Todo o ambiente muda quando chega ao branco. Ele experimenta aquelas mudanças indispensáveis para sobreviver no novo meio. Mas essa transfiguração não significa uma aculturação. O índio que consegue manter a sabedoria dos seus pajés e celebrar isso,
o tempo da lua nova, da chuva, né, das estrelas, quem é que pode quebrá-lo, né? Com o grupo de indigenistas ligado ao Darcy Ribeiro, a gente foi abrindo uma nova ideia de como usar esses recursos, inclusive internacionais, para defender, por exemplo, o direito do índio estudar em Brasília. Ao mesmo tempo, esse índio ele quer ter acesso a novas tecnologias, tecnologia da informação, né? Inclusive para guardar sua cultura, sua tradição. Eu posso ser o que você é, mas sem deixar de ser quem sou.